Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Carros em Foco e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre projetos de carros de corrida. E a gente, depois de falar ali dos componentes, a gente vai falar agora de projetos de equipamentos leves, né? Que é o que a gente chama de lightweight design, né? Por quê? Porque no mundo das competições o objetivo é redução de massa, certo? O problema é que isso bate de frente com a segurança, né? E com o fator de segurança dessas peças, certo? E é o que a gente vai ver aqui, certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília, a Unimore. Me formei em 2024, né, em novembro de 24, e desde então vim para a Universidade de Brescia fazer um doutorado, que é onde eu estou hoje. Ok? Carteirada dada, né? Vamos começar. Ok, então a gente parou aqui no vídeo passado e é isso, vamos discutir isso aqui. Então a gente parou aqui, certo? Beleza. Quando a gente está avaliando isso, né, a gente entra pro primeiro conceito, né? Então, a redução de peso ela vai de encontro com a segurança, pois redução de massa pode levar a uma redução excessiva do fator de segurança. Monsterzinho, para dar aquela agradada. Qual é a pergunta que a gente faz nessa hora? Então, o projetista deve se questionar como fabricar uma peça mais leve sem comprometer a segurança. Ok, é a primeira pergunta a se fazer, certo? E nesse ponto entra o conceito de lightweight design, certo? Aqui, inicialmente, evita-se que é o que? Lightweight, material leve. Não necessariamente. Evita-se assumir que lightweight, certo, é o mesmo
Deixa eu só ajeitar isso aqui. A gente evita assumir que, bom, se eu vou adotar a filosofia de lightweight design, significa que eu vou usar materiais leves. E isso não é verdade. Você vai usar materiais leves, mas não é somente isso. Certo? O que é que acontece? Geralmente a galera, quando entra nesse ponto, assume, quero reduzir peso, então vou trocar de material, vamos meter um alumínio, né, para reduzir peso. Já é aí uma armadilha a se cair, né? Uma armadilha comum? Armadilha não, né? Um erro comum é partir quase que imediatamente para o uso de alumínio, por exemplo, de um material leve. Quase que imediatamente para o uso de um material leve. Certo? Ou como, por exemplo, o alumínio, mais conhecido como alumínio. Isso é muito comum, o cara já entra logo, eu quero reduzir peso, então vamos meter um alumíniozão aqui. Vamos lá, né? Lightweight design é dividido em escolha de material e definição de geometria. A filosofia do lightweight design é baseada em dois pilares. Escolha do material, ou provavelmente foi escolher o material leve, ou escolha da geometria. Escolha do material e da geometria. Então já vou deixar aqui já rachuradozinho. Da geometria. Beleza. Então são duas estratégias. Começar pela escolha de material. Estratégia 1. Escolha de material. Meu Deus. Jesus amado. Escolha de material. A estafa mental já está me afetando. Ok.
Qual é o objetivo aqui? Vamos considerar um caso onde a gente tem possibilidades. Aço, alumínio, magnésio, o compósito. E os materiais usuais nesse caso são aços de alta resistência, aços de alta resistência, alumínio, magnésio, e compósitos. Beleza. Então a estratégia. Então geralmente o pessoal vai considerar o quê? Vai considerar se eu estou partindo do aço, eu vou reduzir para o alumínio, certo? Mas se eu estou com o alumínio e eu quero reduzir ainda mais peso, a gente vai com magnésio. Pô, não me lembro se é o compósito magnésio. MG. Ok, acertei. Beleza, então a gente vai para o magnésio, né? Que é bem levezinho, baixa densidade. Ok. Então, os materiais usuais são aços de alta resistência, porque como eu tenho alta resistência, eu posso usar pouco. Alumínio, baixa densidade. Magnésio, mais baixa densidade ainda. E compósitos. Então, a estratégia seria selecionar de acordo com a densidade? Não sabemos. E aí depois, se eu tenho magnésio, né? Eu vou para o material compósito. Se eu quero reduzir ainda mais peso. Nem sempre isso é possível. Mas é geralmente essa linha de processo. Né? Beleza. Então, beleza. Então, se você for pela parte de densidade, a gente vai ver que o aço tem 7,8 grama por centímetro cúbico. O alumínio, 2,7
grama por centímetro cúbico. Tentador. Ganho com alumínio é expressivo. Vamos pegar aqui a densidade do magnésio. Magnésios. Densidade do magnésio. Cadê? Aí você chega no magnésio, você tem 1,7 grama por centímetro cúbico. Aí é foda. Aí é foda. Densidade de materiais compósitos. Aí vai depender muito do tipo, né? Carbon fiber. Carbon fiber, glass, fibra de vidro. Então é o que? Carbon fiber reinforced plastics. Glass fiber reinforced plastics. Qual é? Compósitos. CFRP. GFRP. Vamos ver se aparece aqui. Polímero reforçado por fibra de carbono. Mindê papai. Aí, se a gente quer menos peso ainda, a gente vai ter que partir para compósitos, né? Então temos aí 1,5 até 1,8 grama por centímetro cúbico. No caso, você do fibra de vidro, certo? De 1,8 a 2 gramas por centímetro cúbico. Então a gente tem aí essas densidades. Entretanto, por mais tentador que seja reduzir, que seja utilizar materiais de baixa densidade, né? Mais tentador que isso seja, densidade, aí a gente bota aqui dade rho, certo? Mais tentador que isso seja, densidade não é tudo. Densidade é só um parâmetro, um dos parâmetros. Não é tudo. Certo? Beleza. Por exemplo, se observarmos, observando a relação o fluxo, observando o fluxo acima, constata-se que o aço é 3 vezes mais pesado que o alumínio. E 3 vezes mais pesado que o alumínio, mais denso.
aqui o alumínio. Então vou usar alumínio. Pronto, resolvido o problema, acabou. Pronto, acabou. Não é bem assim. Caso, apesar disso, se a resistência do aço for muito maior, eu consigo usar uma seção transversal com paredes finas. Aí a coisa muda. Se a resistência do aço for muito superior, então é possível adotar geometrias de paredes finas, geometrias com paredes finas. Certo? Beleza. Geometrias com paredes finas. E aí fica muito mais interessante usar o aço, porque eu deixo bem fininho. Eu posso chegar num peso semelhante ao que chegaria com o alumínio, porém mais resistente. Ok. Então, eu vou ter é possível produzir com material mais pesado, porém usando menos material. Você pega uma peça que tem um peso competitivo, um peso não muito alto, mas a resistência é muito maior. Então é possível produzir uma peça com massa semelhante caso fosse produzida com alumínio, porém usando menos material. Certo? Usando menos material. Esse fato define um projeto de baixo peso. Esse é o objetivo de você trabalhar com a filosofia Lightweight Design. Isso define filosofia de Lightweight Design. Isso define a filosofia de Lightweight Design. Projetos de baixo peso. Certo? Esse é o conceito, por exemplo. Esse conceito é o mesmo adotado na fabricação de mangas de eixo, que já vimos nos vídeos aqui. Não, esse é o mesmo conceito usado na fabricação de mangas de eixo do tipo aço fabricado.
e eixo em aço fabricado. Ora, pois, eu tenho um projeto de baixo custo, posso usar alumínio. Mas, se eu usar um aço de alta resistência, eu posso conseguir um peso semelhante, performance melhor e um custo até mais baixo. A gente viu isso nos vídeos de uprights, né, de mangas de eixo. Portanto, o projetista deve entender que peso é, na verdade, uma correlação de densidade com volume, certo? E às vezes a gente só olha para densidade. E que peso é uma relação. Na verdade, não. Vem de uma relação. Depende da relação entre densidade e volume. Ora, pois, depende de densidade e volume. Maioria, muitos projetistas iniciantes olham rapidamente para a densidade. Olham rapidamente para a densidade. E esquecem. Olham rapidamente para a densidade. E esquecem o volume. Certo? E esquecem a geometria. Então, o que fazer? O que se levar em conta? Dessa forma, se faz necessário compreender 3 aspectos. O que a gente precisa entender? Eu quero projetar uma peça de baixo peso. Então eu quero projetar o meu upright. Tá aqui meu upright. Certo? Aqui o upright. Furadinho aqui a entrada do braço. Eu quero projetar esse upright com baixo peso. Primeiro, densidade. Ok. Density. Segundo ponto que tem que se levar em consideração: volume. Errado. Resistência.
resistência do material. Ou seja, SU, SY, SUT e os cambal, tá? Vou levar em consideração essas paradas aí. E aí, depois que a gente leva em consideração isso, densidade, SU, SUT, né, resistência, a gente entende o quê? O volume necessário. O volume necessário. Certo? Então, torna-se fundamental compreender onde a peça será aplicada e seu funcionamento. E seu funcionamento. Certo? Por quê? Porque aí eu vou poder definir qual material, aí eu vou pegar as características do material para definir o material adequado. E assim chegar à seção, a geometria desse material, geometria possível. Para esse material, para esse componente. Ok. Beleza, então essa é a estratégia de material. É assim que eu escolho o material. Eu vou levar em consideração a aplicação. Aí eu pego o material adequado. Qual é a densidade desse material? Sua resistência. A gente vai ver que tipo, se a geometria que a gente quer é adequada para aquilo ali. Estratégia 2. Geometria. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Bater na fome. Com fome. Ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Agora. Estratégia 2, geometria. Deixa eu ver. Escolha da geometria. Escolha da geometria. Estratégia 2. Vambora. Ok. Então,
Definimos o material, só que falta geometria. Apesar de definir o material... Não, vamos botar assim. Depois de definir o material... deve-se definir a geometria, a forma. Entende-se que o comportamento estrutural... essa música é boa. Estrutural, certo? Ele não depende só do material, depende também da forma. Também depende. Isso aí, quer cair no chão. Da forma do material, do shape, da geometria da peça. Esse é o ponto central. Agora a gente vai entrar nessa parte, né? Então, estruturas feitas sob o conceito lightweight feitas sob o conceito lightweight design são estruturas em que a distribuição do material ela é otimizada. Possuem distribuição de material e reforços otimizadas. Uma análise topológica poderia ser essa otimização? Poderia. Certamente ajuda. Certo? Exemplo. Exemplo clássico. Eu vou fazer um eixo. Certo? Então tá aqui o eixo. Tá aqui o eixo. E esse eixo é maciço, né? Então temos aqui uma seção transversal fechada. Só que eu posso construir esse eixo também oco.
certo? Então vamos ter este eixo aqui com um diâmetro, certo? E este eixo é maciço, aqui, a maciçidade dele aqui, ok? E a gente vai ter esse outro eixo com o mesmo diâmetro externo, porém ele é oco. Eu vou ter o mesmo diâmetro externo, certo? Porém, eu vou ter um diâmetro externo interno também, né? Então aqui e aqui, certo? E eu vou ter menos material. O que esse exemplo nos diz? Esse exemplo nos diz nos mostra dois tubos, um maciço e um oco, sendo este último com uma espessura apropriada. Ok. Com uma espessura apropriada. A diferença é que ambos desenvolvem uma rigidez semelhante. Ambos possuem uma rigidez semelhante. Logo, a sua performance vai ser muito parecida. Porém, o tubo oco vai ter uma quantidade de material bem menor. Vai ter menos peso. Porém, o tubo terá uma quantidade de material menor. Terá menos material e, portanto, menos peso. Então, o que a gente pode ver disso aí? A gente removeu uma quantidadezinha relevante de material, né? A gente removeu aqui uma quantidade relevante de material, né? A gente praticamente removeu um tubo de dentro, né? Qual é o ponto aqui? O ponto é que materiais muito próximos do centro da seção transversal não tem uma contribuição muito grande para a resistência. Então, podemos remover. O ponto principal
desse exemplo é que material muito próximo, material próximo ao centro da seção transversal tem pouca contribuição para a rigidez da peça. Para a rigidez total da peça. Então posso remover. Por essa razão, então pode ser removido. Por esse motivo, tubos, perfis e estruturas ocas geralmente são mais eficientes. Estruturas ocas são mais eficientes. Perfeito? Então a gente precisa trabalhar com isso aí. Que material usar? Como usar melhor o material? Deixa eu ver o que eu posso comentar aqui. Ok. Beleza. Então, portanto, as duas estratégias têm como objetivo levantar duas questões. Levantar uma questão. Qual? Como utilizar um material
para construir a peça da forma mais eficiente. A peça da forma mais eficiente. Como que faz isso? E eu vou até utilizar o material para construir a peça da forma mais eficiente. Essa é a pergunta que deve ser feita sempre que sentar para projetar uma peça. No caso dos automóveis, não é diferente. Quando eu digo pergunta, não é que você vai se perguntar, mas você vai buscar isso na hora de desenhar a peça. Essa é a pergunta que se faz no momento da concepção de uma peça ou componente. Pronto. Ok? É isso. No próximo vídeo, a gente vai entrar. Então já falando. Eita porra, quer ver? Não, tá correto. A gente vai entrar no que a gente chama de projeto multimaterial. E aqui a gente vai falar um pouco de que quando a gente combina diversos materiais, né, juntos, e aí, como que resolve isso? Porque, por exemplo, no chassi, no monobloco de um automóvel, eu tenho aços, eu tenho alumínio, eu tenho perfis de aço, eu tenho alumínio fundido. Essas peças vão encaixar. Como que essas peças vão encaixar? Vai meter o rebite, vai colar, vai aparafusar, vai soldar. Vai dar certo? Porque são peças diferentes, né? Então a gente vai ver ali que é o que? O conceito de design multimaterial, certo? Quando usamos diferentes peças para diferentes pulsões. Isso é basicamente uma expansão do lightweight design, né? Mas isso vai ser no próximo vídeo. Por quê? Porque eu tô cansado. É isso, né? Hoje vimos a introdução do conceito lightweight design, certo? Que é parte fundamental de projetos de carros de corrida, certo? Que é projetar peças leves. Mas isso não é materiais leves. Ou só usar material leve. Não é bem assim que funciona. E eu nem coloquei no meio do balaio fatores sociais, econômicos e políticos. Pode ser que você não consiga importar alumínio porque está rolando uma guerra. Pode ser que você não consiga comprar magnésio porque está rolando uma guerra. Tem isso aí também. Só que isso aí é muito complicado porque eu não tenho essas competências para comentar. Ok? Acabou. Nos vemos na próxima edição dessa série de vídeos de degradação mental de engenharia automobilística.
Até a próxima. Tchau.